Igreja Adventista do Sétimo Dia processa, derruba vídeos do YouTube e até manda prender pessoas que divulgam seus estudos bíblicos, alegando ser propriedade intelectual da instituição. Como assim? Shalom, meus amados, peço que vocês só comentem algo depois de assistirem o vídeo na íntegra. Veja até o final, pois revelarei muitas verdades a vocês. Este vídeo não é dedicado aos irmãos adventistas sinceros em sua fé e que vivem com integridade os ensinamentos do Mashiach, principalmente aos vários ministérios adventistas independentes que se desligaram completamente da IASD para viverem sua fé em pequenas comunidades longe da corrupção eclesiástica adventista. Meu respeito e amor a todos vocês. Olha, há tempos eu tenho conhecimento de várias práticas antiéticas hereges e até mesmo pecaminosas da Igreja Adventista e da liderança. Porém, eu nunca comentei nada a respeito por dois motivos. O primeiro, eu tinha um certo receio de escandalizar os irmãos mais fracos na fé com informações tão pesadas. Mas depois de um certo amadurecimento, percebi que existem casos e casos e coisas precisam ser denunciadas. 2. Apesar das graves falhas, penso que ninguém é perfeito e sempre procurei ver o lado bom das pessoas. Sendo assim, eu me apegava à admiração que tinha sobre o trabalho teológico da instituição. Mesmo não concordando com tudo que era pregado e crido pela Igreja Adventista, eu gosto da maneira que eles dissertam sobre alguns estudos bíblicos e, assim, retenho somente o que é bom. Mesmo tendo ciência de fontes confiáveis de tantas coisas nefastas sobre a instituição, me mantive neutro e nunca emiti nenhuma crítica a tal seita. Porém, ao sentir na pele apenas um terço do que muitas pessoas relatam ter sofrido nessa instituição, recebendo ainda mais graves denúncias de tais práticas, como influenciador e defensor do verdadeiro evangelho, eu não poderia me calar. Pois agora não sou somente um ouvinte das suas práticas antibíblicas, mas também uma testemunha de como agem, pregam e vivem como uma seita / empresa, tratando a palavra do Eterno como um verdadeiro negócio. Fui agredido pelo pastor, tá vendo? Foi agredido. Hã? De verdade você vai me agredir? Você é pastor da igreja? De verdade. Você é pastor? Você vai me agredir agora? Você não vai me agredir. Eu já falei pra você parar de gravar. Tá vendo, pessoal? É assim que a gente é tratado quando a gente vem para a igreja adventista. Esse vídeo não está sendo motivado por vingança ou mágoa, mas por um real despertamento. Que isso fique bem claro e entenda quem quiser entender. Vamos ao caso, preste bem atenção. A CPB, Casa Publicadora Brasileira, a distribuidora de livros da Igreja Adventista, deu um strike em um vídeo meu publicado no canal Tchulu, alegando que houve violação da propriedade intelectual porque compartilhei um dos seus estudos bíblicos. Como assim? Propriedade intelectual de um estudo bíblico? Por mais que exista amparo jurídico sobre a questão, isso soa no mínimo estranho, por ser algo de caráter cristão. Ora, o intuito não era levar a mensagem, não era espalhar o conhecimento sobre Deus? Então minha publicação deveria ser motivo de alegria, pois alcançou quase 1 milhão de pessoas, correto? Mas não foi isso que aconteceu. Parece que meu vídeo gerou um sentimento de ciúme e ganância por parte dos detentores da propriedade intelectual de um estudo bíblico. O intuito aqui não é dizer que eles não podem reivindicar seus direitos com base nas leis que regem o nosso país, mas trazer o seguinte questionamento. Do ponto de vista cristão e dentro da proposta do Evangelho de Jesus, isso está correto? E respondendo, João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proíbas, porque quem não é contra nós é por nós. Lucas 9, 49, 50. Ainda mais se tratando de alguém que em nenhum momento usou isso de má fé
mas por puro e simples desejo de compartilhar algo sobre Deus. Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Entenda melhor o caso. O vídeo tinha o título Algo Profético Aconteceu em Notre Dame. Apresentava uma excelente teoria escatológica sobre fatos históricos ligados a profecias bíblicas que teriam supostamente se cumprido em eventos ocorridos na Catedral de Notre Dame. No vídeo, eu narrei um estudo bíblico adventista que foi disponibilizado por algum artigo na internet que resultou em um bom documentário que já estava chegando a quase 1 milhão de visualizações. Ao obter o estudo bíblico, eu não tive acesso ao nome do autor, tampouco da editora, e por isso mesmo eles não foram citados no vídeo. No documentário não havia nenhum conteúdo audiovisual ligado à Igreja Adventista, apenas imagens e trilhas sonoras de domínio público. Portanto, foi um vídeo completamente produzido por mim e por minha esposa, baseado em um estudo bíblico adventista. O intuito do vídeo era trazer uma ótima informação, conhecimento das Sagradas Escrituras e também, através do entretenimento, aproximar as pessoas do nosso Deus Criador. Em nenhum momento eu fiz uso do estudo bíblico com má fé. Apenas o compartilhei com meus seguidores, assim como qualquer pessoa faria, compartilhando uma informação que ache relevante em sua rede social. Eu tenho certeza que você já fez isso. Assim sendo, a Casa Publicadora Brasileira da Igreja Adventista, por mais razão que possa ter, tratou a questão por meios desnecessários, sendo que um simples e-mail resultaria em minha pronta disposição de remover o vídeo do canal e ainda postar uma declaração pedindo sinceras desculpas pelo mal entendido, pois eu não sabia qual era a autoria do estudo bíblico e que muito menos esse autor fazia tanta questão de ser reconhecido por isso. Afinal, os verdadeiros servos do Eterno adotam para si uma frase bem conhecida de João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Somente depois do strike é que fiquei sabendo que o estudo bíblico pertencia à CPB e que o mesmo era propriedade intelectual de alguém, o que do ponto de vista cristão, ora, é no mínimo questionável. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpa os leprosos, expele os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. Principalmente depois da atitude tomada pela Igreja Adventista por meio da sua editora de livros. Ao entrar em contato com uma editora por e-mail, eu não obtive resposta. Então decidi ligar e consegui falar com o setor jurídico da empresa, que no mesmo instante se negou a remover o strike, mesmo com todos esses argumentos apresentados, de que foi um mal-entendido, que eu não sabia quem era o autor, de quem era o estudo, que eu não queria usar de má fé, etc. Propus, inclusive, repassar toda a renda que o vídeo gerou para o autor ou a instituição, pois, como eu disse, meu intuito era apenas passar uma informação que eu considerei relevante. Também disse que não tinha a intenção de manter o vídeo no ar. Apenas pedi para removerem um strike para que meu canal não ficasse prejudicado por um simples mal-entendido. Afinal, era só uma questão de boa vontade, compreensão e bom senso por parte da Igreja Adventista e da CPB para resolvermos a situação de forma cristã. Mas todas as minhas 2 tentativas foram sem sucesso. A instituição se recusou a tratar o caso com bom senso e de forma cristã, apenas alegando que estava amparada pela lei e que o strike não seria removido. Ao perceber o posicionamento irredutível da Igreja Adventista, enviei a questão ao próprio YouTube, que irá avaliar a situação. Outro ponto importante foi que durante a conversa via telefone, a advogada da instituição fez uma observação sobre uma postagem que fiz em minha rede social, informando os meus seguidores do ocorrido. A mesma disse que eu não tinha autorização de expor nenhuma informação da nossa conversa e, de forma muito sutil e educada, tentou me intimidar com a seguinte expressão: se o Senhor expor isso em público, nós usaremos os meios cabíveis. É por sua conta e risco.
Como vocês podem perceber, não conseguiram me intimidar, pois a questão agora foi além de um problema em meu canal, mas de uma séria falta de caráter cristão por parte da instituição adventista. Por isso, não me calei, não vou me calar e continuarei me expressando. O problema agora não foi somente comigo, mas sim com o Evangelho de Yeshua. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, nem se envidimam uvas dos abrolhos. Lucas 6:44. Através de uma fonte minha, que conhece bem todo o lado obscuro da Igreja Adventista, me advertiu que, com toda certeza, eles moveriam uma ação contra mim, eu expondo ou não a questão, apenas pelo fato de ter postado um estudo bíblico deles, pois eles processam até mesmo os próprios membros adventistas que distribuem livros gratuitamente, com estudos bíblicos da instituição, acreditem. Tem até um caso de um missionário que foi preso por estar distribuindo gratuitamente os livros de estudos bíblicos. Na descrição irei deixar o link deste vídeo que se encontra aqui à nossa frente, quando os pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia mandaram prender o missionário Walter por estar distribuindo literatura gratuita no Peru. Os pastores conseguiram de alguma forma fazer com que a polícia atuasse o criminoso e ser preso em flagrante por distribuir gratuitamente os livros de estudo bíblico. Percebam que o real intuito deles não é levar o evangelho, e sim fazer riquezas e ainda trazer a glória para o próprio nome. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7:22-23. O que mais espanta é que o próprio Renato Aragão, que não é evangélico, ao ver um vídeo meu que não o agradou, entrou em contato antes pedindo a remoção do mesmo, mas não deu strike, sendo que ele poderia ter feito isso. Ou seja, um ímpio teve uma postura muito mais cristã e ética do que os ditos servos de Deus. É como a Bíblia fala, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Este caso que contei não é nada perto das denúncias que recebi. Fora outro pastor que foi expulso injustamente da instituição, porque, acreditem, se manifestou publicamente a favor do impeachment da ex-presidente Dilma. Fora a apologia ao marxismo cultural que a TV Novo Tempo faz de maneira subliminar e às vezes escancarada mesmo. Entre outras questões muito mais sujas que podemos abordar em outros vídeos. Chegou até mim informações que deixariam até o diabo impressionado com a CPB. Por esses e outros graves motivos, muitos irmãos sinceros se desligaram da Igreja Adventista do Sétimo Dia e fundaram comunidades independentes, de doutrina adventista, para viverem a sua fé longe dessa liderança corrupta da Adventista. Uma delas é a IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo, uma pequena comunidade no interior de Minas Gerais. Eles se reúnem em casas, que vem fazendo, inclusive, um ótimo trabalho de evangelização, inclusive imprimindo e distribuindo alguns estudos bíblicos da doutrina adventista. Sabem o que aconteceu? A Casa Publicadora Brasileira moveu uma ação contra esta pequena comunidade por simplesmente estarem distribuindo as obras de forma gratuita ou por um preço bem inferior à CPB. Por exemplo, se um livro na CPB custa R$80, esse mesmo livro sai a R$10 na IAG. E outros exemplares são distribuídos gratuitamente. Todos esses casos que relatei aqui podem ser comprovados nos vídeos que deixarei aí na descrição e no primeiro comentário. Fora vários outros casos que envergonham o Evangelho e que serão expostos em um documentário que irei lançar, desmascarando toda a podridão que tem nos bastidores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E olha que nesse vídeo eu nem citei os casos de mau uso de dízimo e oferta, as heresias, os grandes líderes que espancam suas esposas, mas aparecem na TV e no rádio como uns santos, como pessoas do bem,
Fora outras informações bem mais nefastas do que estas que chegaram até a mim, inclusive sobre a CPB. Aguardem, estou preparando um dossiê muito mais detalhado sobre tais práticas pecaminosas da CPB e da liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estamos em tempos de apostasia. O Evangelho virou negócio, mas eu, como servo do Altíssimo, não vou me calar. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21.